Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Olá, está começando sua revista eletrônica semanal voltada para a literatura, o Papo Literário, que hoje está sendo apresentado aqui do Centro de Memória da Justiça Eleitoral do Ceará. Veja o que preparamos para você nesta edição. Vamos conhecer o Centro de Memória da Justiça Eleitoral do Ceará. Curiosidades e objetos que fazem parte da história do processo do direito ao voto. Tem também a Biblioteca Advogado Haroldo Mota, que conta com mais de 11 mil registros bibliográficos e está em fase de ampliação. Tudo isso e muito mais agora no Papo Literário. Começamos o Papo Literário de hoje mostrando um pouco do Centro de Memória da Justiça Eleitoral do Ceará, que foi inaugurado no dia 17 de dezembro de 2004. E os detalhes, quem vai contar para a gente sobre essa história e também de como é que foi reunir todo esse acervo é o José Vasconcelos Arruda Filho, o Vasco, que é analista judiciário do TRE. Vasconcelos, queria que você falasse um pouquinho para a gente. Vasco, né? Eu disse assim, todo mundo conhece ele como Vasco, gente. Então, Vasco, conta um pouquinho para a gente, como é que foi criado esse Centro de Memória. Bem, antes de tudo, obrigado pela oportunidade de falar do nosso Centro de Memória. O nosso programa de preservação da memória da Justiça Eleitoral do Ceará foi criado no dia 8 de março de 2004. O lançamento aconteceu no dia 26 de março, no Museu do Ceará, com o lançamento já de um livro, Fragmentos da Memória do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. E por que foi no Museu do Ceará? Porque foi lá que aconteceram as primeiras sessões do TRE. A Justiça Eleitoral foi criada em 1932 e o nosso TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, foi instalado no dia 2 de agosto de 1932, lá onde hoje é o Museu do Ceará. E o nosso Centro de Memória foi inaugurado no dia 17 de dezembro de 2004. Então, em março foi criado o programa de memória, a gente fez o lançamento com a publicação de um livro e em dezembro criamos o nosso Centro de Memória Eleitoral, que era um cubículozinho bem pequeno, que ficava dentro da biblioteca, no prédio lá do centro, onde funcionava o TRE, na rua Jaime Benévolo, número 21. Então, era tão pouco espaço que esse mobiliário que nós temos aqui, as cadeiras da sala de sessões, lá eram expostas apenas 2, porque não cabia o nosso acervo. Quando nos mudamos para cá, no dia 31 de agosto de 2022, ganhamos esse espaço maravilhoso. Aqui nós temos uma parte do mobiliário, temos alguns objetos e temos também alguns documentos, além das fotografias de todos os presidentes do TRE. Esse mobiliário, como é que vocês fizeram para reunir? São mobiliários bem antigos e a gente vê que, por exemplo, até o tamanho da mesa é uma mesa menor, a questão da organização mesmo dos armários, das prateleiras. Sim, esse mobiliário, parte era de prédio antigo do tribunal e alguns deles vieram de cartórios eleitorais do interior. A gente tem, por exemplo, ali, esse primeiro armário aqui veio do cartório eleitoral de Itapipoca. Então, nós temos parte do mobiliário da própria Secretaria do TRE e parte do mobiliário que veio dos cartórios eleitorais. Essas cadeiras aqui, por exemplo, é da sala de sessões da primeira sede própria do TRE, porque até 1970 o TRE funcionou em prédios ou alugados ou cedidos pelo governo do Estado. Em 1970 foi adquirido o primeiro prédio próprio, que é o que fica na rua Jaime Benévolo 21, ao lado da Igreja do Coração de Jesus. Foi inaugurado em 1970. E esse mobiliário aqui era da sala de sessões lá do prédio de 1970. Ali, a cadeira do presidente, o desembargador presidente, que é diferente, tem inclusive o brasão da República. Aí tem a cadeira do desembargador vice-presidente, os demais juízes, e aquelas duas, um de um lado ou do outro, onde fica o procurador eleitoral e o diretor-geral. E as máquinas, máquina de datilografia.
ainda. Como é que vocês conseguiram reunir? A gente viu que não só tem aquela, mas tem uma outra ali guardada. Pois é, a Soraya diz assim, a máquina de datilografia ainda. Mal sabe você, Soraya, que quando eu fiz o concurso para o TRE, eu ainda fiz prova de datilografia, que era eliminatória. Tá? No dia 20, aliás, eu sou uma das peças do Centro de Memória, viu? Dia 27 de abril deste ano, eu completei 37 anos de TRE. Então, quando eu fiz o concurso, eu ainda fiz o concurso em máquina de datilografia. Então, você vai ver que aqui nós temos duas máquinas de datilografia. Uma grande, que era lá da sala da diretoria geral, temos uma outra menor e temos alguns objetos peculiares também. A gente tem, por exemplo, ainda o telefone de disco, né? E outras coisas que a gente vai mostrar depois. Isso foram objetos que quando a gente começou a pensar o centro de memória, né, a gente começou a ver o que ainda tinha. Objetos até que não eram mais usados, mas alguns, por sorte, estavam lá no depósito e a gente foi pegando esses objetos e foi tentando preservar isso, como essas cadeiras que ficaram lá num depósito esperando muitos anos para que pudessem ser utilizadas no nosso memorial. Então foi assim, foi procurando, foi garimpando algumas coisas que vieram dos cartórios do interior e assim nós fomos constituindo o nosso acervo. Vasco, antes da gente encerrar, eu queria que você desse algumas dicas, mas eu digo assim, encerrar esse bloco, tá? Porque eu ainda volto contigo para dar mais notícias aí sobre o Centro de Memória, né? Contar um pouco mais dessa história. Mas eu queria que você desse algumas dicas de livro, né? Livros que são interessantes para quem está acompanhando a gente e que possa ler. Eu tenho aqui Pode pegar. esse livro aqui do Ítalo Calvino, O Dia de um Escrutinador. Tudo que o Ítalo Calvino escreveu é maravilhoso, mas esse livro, para nós que trabalhamos no eleitoral, que lidamos com a justiça eleitoral, ele tem um valor especial. Ele foi escrito a partir de duas experiências que o Ítalo Calvino teve em eleições. E aqui, O Dia de um Escrutinador é uma história que se passa em torno de um dia de eleição na Itália. Então, é um livro maravilhoso que você lê com muito prazer, tá? É uma leitura deliciosa. Uma outra dica que eu daria também é esse filme, O Voto é Secreto. É um filme iraniano, inclusive muito elogiado, muito comentado. Ele tem um toque de comédia, mas é um livro delicioso. É a história de uma urna eletrônica que cai assim numa área desértica no dia de eleição. E aparece, logo a seguir, chega a funcionária da Justiça Eleitoral que tem que recolher os votos dos eleitores. É muito interessante, O Voto é Secreto. Então, são duas dicas que eu dou. Não deixem de ler O Dia de um Escrutinador e nem deixem de ver O Voto é Secreto, que vocês vão se deleitar com ambos. Ok, a gente volta já com essas ótimas dicas do Vasco, né, para esse período eleitoral. Um rápido intervalo, eu vou chamando aqui e a gente volta com o Papo Literário. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Estamos de volta com o Papo Literário aqui do Centro de Memória da Justiça Eleitoral do Ceará e o Vasco vai mostrar agora para a gente as curiosidades desse espaço. Conta aí, Vasco. Alguns objetos curiosos que a gente tem, por exemplo, esse grampo. Inclusive, quando a gente recebe estudantes, eles sempre se interessam muito por tirar fotos por esse grampeador. Porque, vejam, isso é um grampeador, mas isso aqui é o grampo, Soraya. O grampo era esse rolo de arame que é colocado aqui, e quando pressiona, ele corta o arame e faz o grampo na hora. Inclusive ainda funciona, eu só não demonstro, porque senão vai acabar o arame e outras pessoas que vierem depois não poderão ver, né? Aqui a gente tem um abridor de cartas. Hoje ninguém manda mais carta, ninguém manda mais correspondência, né? Mas isso aqui era um abridor de cartas. Outro objeto curioso é esse armário aqui, né? E também a leitora de microficha. Explica aí pra gente. Esse armário era utilizado no interior. Você vê aqui como é que ele abre e fecha. É assim, né? E
abre puxando para cima, e essa leitura de microfichas, aqui vai lá, remete ao começo da informatização do TRE, lá pela década de 80, começo mais ou menos 86, nessas fichas ficavam as informações sobre os eleitores, que eram colocadas aqui e lidas nessa tela. Vasco, obrigada por todos esses esclarecimentos, né, e a sua participação aqui com a gente no Papo Literário. Eu que agradeço pela participação, convido a todos para conhecer o nosso Centro de Memória e as portas estarão sempre abertas, viu, Soraya? Muito grato. Ainda no Centro de Memória da Justiça Eleitoral do Ceará, é possível encontrar a evolução das urnas eleitorais ao longo dos últimos anos. Mas os detalhes, olha só quem é que está aqui com a gente, o Yuri Cruz, que é chefe da seção de Memória Eleitoral e Biblioteca do TRE Ceará. Yuri, eu vi que você já está aqui pertinho dessa urna que a gente conversou nos bastidores. Foi a primeira urna a ser utilizada nas eleições, é isso? Essa foi a primeira urna a ser utilizada pela Justiça Eleitoral e esse é um original, tá? Está aqui no nosso centro de memória, é uma urna em estrutura de caixote de madeira, ficava um cadeado aqui na frente dela, os votos eram depositados aqui nessa fenda e as eleições duravam 3, 4, 5, 6 dias ao longo do tempo. Além dessa urna, também tem outras, né, de lona, de nylon. Queria que você explicasse. Depois dessa foi que surgiram as outras? Depois desse modelo de madeira, nós começamos a utilizar urnas de lona. Nós temos alguns modelos de urna de lona aqui no centro de memória, incluindo aquele modelo de urna de nylon, a urna de nylon marrom, que era lacrada com adesivos e os votos rompia esses adesivos e os votos eram inseridos na urna. E nós também temos uma timeline, uma linha do tempo, com todos os modelos de urna eletrônica já utilizados pela Justiça Eleitoral. Desde a primeira, que foi utilizada ainda em 1996, numa eleição municipal, aqui no estado do Ceará, essa urna foi usada apenas em Fortaleza, como um experimento, até que vem 98, primeira eleição presidencial com urnas eletrônicas, nós já utilizamos em 60% do eleitorado, e aí vem a virada do milênio, o ano 2000, em que o TRE conseguiu fazer eleições 100% informatizadas. E nós acompanhamos todas as urnas eletrônicas até chegar na mais moderna. Uma urna eletrônica já com um novo modelo, um novo design, com o terminal do mesário já todo em touchscreen. Quando você fala de virada, né, do milênio, o que é que tem nessa urna que faz com que ela seja caracterizada dessa forma? A gente pode até se aproximar um pouquinho mais dela, né? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre essa questão dessa virada, o que é que ela significa? Ano 2000, virada de século, virada de milênio, foi um ano, uma virada de paradigma para a justiça eleitoral e diria até para a democracia brasileira, porque, veja, para quem gosta de história política, ciência política, sociologia, vai lembrar que nos Estados Unidos teve uma eleição do Bush filho contra o Al Gore e essa eleição foi judicializada, recontagem de votos na Flórida. E o Brasil conseguiu entregar os resultados eleitorais naquele mesmo ano, 5 horas depois do fechamento das urnas. E lembrem bem que em 2000 tinha toda uma mística do bug do milênio, ia acabar com todos os celulares, bancos, cartões de crédito, e o Brasil entrega a primeira eleição 100% eletrônica. Então foi uma mudança de paradigma e ali a Justiça Eleitoral entendeu que o futuro da democracia passava pela informatização do voto. Isso só mostra como as nossas urnas eletrônicas e o nosso sistema eleitoral, ele é seguro e garante aí, né, a questão da segurança mesmo do voto. Sim, isso é verdade. A informatização do voto, além de velocidade, conferiu uma segurança nunca antes experimentada para o sistema eleitoral brasileiro e me parece que esse caminho é irreversível, ou pelo menos nós trabalhamos para que assim seja. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. E essa é a Biblioteca Advogado Haroldo Mota, que integra o Centro de Memória do TRE Ceará. E quem vai falar mais sobre esse espaço para a gente é o Yuri Cruz, que já está comigo, ele que é chefe da Seção Eleitoral de Memória e Biblioteca do TRE Ceará. Acho que acertei, né? O nome é longo. Mas, Yuri, queria que você explicasse um pouquinho para a gente, primeiro, por que a biblioteca, né, tem esse nome, Advogado Haroldo Mota. O advogado Haroldo Mota foi um advogado eleitoralista muito importante, cearense, nascido em Tauá,
e também já falecido, e também autor de diversos livros que estão inclusive nas nossas prateleiras, e também foi grande doador do acervo da biblioteca. E aí, para homenagear ele, todo esse espaço, né? E quantos livros vocês têm aqui? Quantas publicações, obras raras também? Olha, a nossa biblioteca ela conta com mais de 11.000 registros, entre obras, periódicos e informações em outras plataformas como DVDs, CDs e mídias eletrônicas. E aí catalogar todo esse acervo, né, nesse espaço, como é que vocês fazem para manter a questão mesmo de organização por títulos? A seção de Memória Eleitoral e Biblioteca conta com 2 excelentes bibliotecários que fazem toda essa parte de aquisição, incorporação do acervo e mantém a circulação do acervo entre os usuários da biblioteca. Então nós temos um time com 2 bibliotecários, estagiários, e a seção de Memória Eleitoral e Biblioteca conta ainda com um sociólogo e um memorialista. Yuri, e a gente viu, por exemplo, né, que tem livros, claro, que falam exclusivamente sobre política, direito eleitoral, mas também tem livros, por exemplo, sobre mulheres. Tem a estante, né, a prateleira Maria da Penha. Como é que ela chegou aqui? O projeto Prateleira Maria da Penha é um projeto que está pulverizado em várias instituições, inclusive instituições de ensino do estado do Ceará. Essa é a nossa Prateleira Maria da Penha, focada em matérias sobre violência política de gênero, porque aí a gente consegue conversar um pouco sobre algo que o tribunal está muito preocupado, especialmente para essas eleições de 2024. E eu quero dizer também que foi uma alegria, porque a própria Maria da Penha veio aqui fazer a inauguração da prateleira, veio aqui na biblioteca. Foi um momento muito, muito interessante. Nós temos no tribunal pesquisadoras que se dedicam a estudar a violência política de gênero, que é algo muito interessante também. Agora, o nosso acervo, ele é um acervo, por certo, focado em direito, afinal essa biblioteca está inserida dentro de um tribunal, e mais especificamente no direito eleitoral. Mas nós também temos coleções de direito constitucional, direito administrativo e outras áreas do conhecimento, como sociologia, ciência política, história do Brasil e história da democracia, por exemplo. No acervo, por exemplo, de obras raras, né, o que as pessoas vão encontrar? Nós temos aqui obras realmente raras. A classificação da raridade das obras é feita por profissionais bibliotecários que compõem o nosso time. Nós temos, por exemplo, um código eleitoral datado de 1932. Quero dizer que esse é o primeiro código eleitoral, a primeira edição de código eleitoral do Brasil, e é um livro para a justiça eleitoral extremamente importante, porque foi com essa obra que a gente instituiu a justiça eleitoral. Foi com essa obra que a justiça eleitoral nasceu, em 1932, após a Revolução de 30, feita por Getúlio Vargas. Essa obra é fundamental também, porque é uma obra que deu direito ao voto às mulheres, que até então não tinham direito de voto, e foi com o Código Eleitoral que tanto a justiça eleitoral nasceu, como mulheres passaram a ser consideradas eleitoras. Nós também temos outras obras datadas do período imperial, catálogos de legislação eleitoral da época do Império. Então é um material importante para a gente conhecer como se deu a evolução da democracia e entender também que democracia não é um presente dado, ela é uma conquista, e é uma conquista que foi sendo feita, alcançada ao longo das décadas. Yuri, as pessoas podem visitar esse espaço, fazer consultas aqui, mas não podem levar os livros para casa, não é isso? Esse é um órgão público, portanto essa biblioteca é uma biblioteca de todos. Nós convidamos todos para virem à biblioteca, podem acessar todo o nosso acervo, podem fazer leitura e pesquisa de todo esse acervo aqui dentro do tribunal, podem fazer consultas aos bibliotecários que compõem o nosso time, mas hoje o empréstimo de livros é apenas feito para servidores e colaboradores do tribunal, terceirizados, estagiários, servidores, magistrados e etc. Nós temos a total intenção de abrir a biblioteca para o público, inclusive para fazer empréstimo, mas isso exige uma regulamentação nova que já está em estudo pelo tribunal. A gente vai continuar o nosso bate-papo, Yuri, que a gente estava falando, né, sobre obras raras. E para quem está acompanhando a gente, a partir de agora, a biblioteca ela tem mais de 11.000 registros bibliográficos, viu, gente? É muita coisa
aí sobre a história do voto, a questão de títulos também, né, registros, mas o Yuri vai dar continuidade, o Yuri que é chefe da seção de memória eleitoral e biblioteca do TRE Ceará. Yuri, livros raros, né? Eu vi que você já separou alguns aqui pra gente, eu queria que você mostrasse e começasse a explicar para o público que está acompanhando essa questão mesmo da história, como é que vocês fazem para preservar todos esses livros, né? Essa questão da conservação mesmo, são livros bem raros, livros antigos, né? Eu disse assim, tem livro aqui que eu não era nem nascida. Com certeza tem, né? Nós temos alguns livros que têm mais de um século, desde a sua publicação, e que sim, são obras que exigem uma conservação dedicada, feita com materiais específicos, com pincel, uma limpeza constante. Não são obras que a gente pode simplesmente deixar na prateleira e esquecer, né? São obras que exigem mesmo documentação, inclusive para poder preservar esse conhecimento para futuros pesquisadores. Então, nós costumamos receber estudantes secundaristas, iniciação científica, pós-graduandos, especialmente das áreas de direito, mas também da sociologia, da história, da ciência política. Então temos algumas obras bem interessantes que eu gostaria de mostrar para vocês. E aí, mostra aí o que você separou, né, para o público de casa e para a gente, que são livros raros, que são curiosos e que as pessoas também podem conhecer um pouco mais dessa história. Eu separei alguns livros que contam um pouco da história do voto e da democracia brasileira. Isso porque essa biblioteca e o Centro de Memória são integrados na mesma unidade. Então existe uma porosidade muito grande entre os livros e a pesquisa bibliográfica com as exposições museais que nós fazemos lá no museu, né, no Centro de Memória. Então, eu acho que uma primeira obra, com licença para mostrar para vocês, interessante, é um compêndio de normas e legislações eleitorais da época do Império. Eu acho que um marco fundamental é a legislação eleitoral de 1881, que ficou conhecido como Lei Saraiva. E eu proponho esse como um marco interessante, porque a Lei Saraiva instituiu o que hoje nós conhecemos como título eleitoral. Antigamente nós tínhamos outros documentos que qualificavam o voto, mas não se chamavam título eleitoral, como a Lei Saraiva batizou. Isso é algo muito interessante. Eu também trouxe especialmente aqui para o Papo Literário um exemplo de título eleitoral da época do Império. Esse aqui é um título da comarca de Assaré, do Ceará. Não sei se a câmera consegue pegar, talvez, de Assaré, aqui no Ceará, datado de 1882. Portanto, apenas um ano após a publicação da Lei Saraiva. E é um material raro, muitíssimo interessante, que foi publicado quando o Brasil ainda não era república, um Brasil imperial, um Brasil escravocrata. E é um documento que enseja uma reflexão sobre que cidadania que a gente estava construindo, né? Com um Brasil ainda escravocrata, imperial, não republicano. Nessa época, o Império já estava decadente e a República já se anunciava. Dali a poucos anos, a República seria anunciada. E eu também trouxe um livro para mostrar para vocês que conta um pouco da história política e das eleições dessa primeira República que surgiu em 1889. Me permitam mostrar. Esse exemplar é o exemplar Coronelismo em Chá de Voto. É um clássico basilar, estruturante das ciências sociais brasileiras. O livro do Vitor Nunes Leal. Nós temos no Centro de Memória a primeira edição desse livro aqui, dos anos 40. Em instantes a gente vai apresentar para vocês a primeira versão. Essa é a versão mais atualizada que está disponível para leitura. A versão clássica, a primeira edição, está ali como material museal já bem preservado. E essa primeira república era uma república em que pese já ter eleições diretas para presidente, ficou conhecida como República das Oligarquias, República dos Coronéis. Foi uma primeira experiência federativa no Brasil, em que a gente tinha União, Estados e municípios, uma primeira experiência de articulação entre esses três entes federados, que era mediada pelo coronel. Essa figura politicamente bem violenta, baseada no latifúndio, em que as eleições aconteciam com bastante fraude, com o voto em papel ainda, né, muito rudimentar. E esse livro conta muito essa história, é um livro bastante interessante. Yuri, uma curiosidade, né, com relação ao título de eleitor. Como que funcionava esse registro?
né? Diferente do título que a gente conhece hoje, que ele é aquele documento menorzinho, que você só apresenta, né, ali para o voto, mas ele, aqui a gente vê que ele é bem maior, né, do que o que nós conhecemos hoje, mas assim, como é que era feito o registro de que a pessoa compareceu no dia da eleição, votou, tinha que deixar registrado no próprio título ou não? Nesse caso aqui não, mas nós já tivemos versões de títulos eleitorais que funcionava como uma espécie de lógica de cartão vacinal. No verso do título eleitoral tinha assim, votou na data tal. Então tinha uma estrutura de ateste de que a pessoa compareceu às urnas. Nesses casos, nessas primeiras eleições ainda no Império, o ateste de que a pessoa compareceu às urnas era feito em atas, nas atas. Até hoje nós mantemos algumas atas nas eleições para poder fazer os registros das intercorrências que aconteceram durante o dia da eleição. Agora, algo interessante a mostrar sobre esse título é que existe toda uma vinculação feita do domicílio eleitoral do eleitor. Então nós temos, por exemplo, a província do Ceará, comarca de Assaré, município, paróquia, distrito, quarteirão. Então o controle do eleitorado ia até o quarteirão. Perceba como a liberdade do voto era algo muito frágil a essa época, o controle até o quarteirão onde morava o eleitor. E algo interessante também do documento é que fala em paróquia. Isso porque à época do Império, a relação Estado e Igreja ainda era muito próxima. Tanto é assim que no começo das eleições era rezada uma missa antes de começar as eleições. E só com a República há essa dissociação entre Estado e Igreja. Isso é algo muito interessante. Yuri, se a gente pudesse, ficaria conversando aqui por um longo tempo, com certeza, né? Porque são muitas curiosidades para saber sobre a história do voto no Ceará e também no Brasil. Mas o nosso tempo é curtinho, então vou pedir para você deixar um convite para as pessoas que estão acompanhando a gente, que queiram conhecer um pouco mais desse espaço, como é que elas fazem. Basta se dirigir aqui à sede do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, o TRE do Ceará, fica na rua Doutor Pontes Neto, número 800, aqui no bairro Luciano Cavalcante. O espaço para visitação da biblioteca, também do Centro de Memória, está aberto entre 8 e 14 horas, mas no caso de agendamento de grandes turmas, de pesquisadores, em algum horário fora desse horário padrão, é possível que seja feito mandando um e-mail aqui para a nossa unidade, que é a CEMEB, SEMEB, Seção de Memória Eleitoral e Biblioteca, @trefnce.jus.br. Agora, se me permite, eu queria mostrar uma última obra, porque me parece que isso vai fazer a ponte ideal com o Centro de Memória, que é esse livro aqui. Trata-se da primeira edição do Código Eleitoral. Esse código aqui foi publicado em 1932. É o primeiro Código Eleitoral do Brasil, é o Código Eleitoral que instituiu a Justiça Eleitoral. Ele foi publicado no ano de lançamento, 1932, na então capital da República, o Rio de Janeiro. Então, estão todos convidados a vir aqui à Biblioteca Haroldo Mota, que vai estar de portas abertas para vocês. Obrigada pela sua participação aqui no Papo Literário, Yuri. O prazer foi todo meu, venham sempre. E depois de visitar toda essa história das eleições no Ceará, o Papo Literário vai ficando por aqui. Mas a gente volta a se encontrar no próximo sábado com mais informações quentinhas do mundo das letras. Até lá!